A gente sempre procurou olhar para aquela pessoa que, aos olhos de muitos, era vista só pelas suas conquistas, pela fama, pela influência. A gente procurava olhar para essa pessoa como uma pessoa comum, porque muitos chegavam com os relatos de que a vida não estava tudo aquilo que as pessoas lá fora estavam achando que era. Então, nosso trabalho sempre foi além do abastecimento de camarim, porque a gente sempre, ao tocar, ao chegar um artista, a gente atendia uma alma e não uma celebridade. Porque tratar como celebridade, todos ali já estavam tratando, mas nenhum tem um olhar de olhar que ali só tem uma alma, que muitas vezes está vestida num personagem, porque a sociedade rotula, e ele não pode, pelo grau dele, ele não se sente nem no direito de dizer que está infeliz, então sofre calado. Então, muitas vezes a gente ficava sabendo de como eles vinham de uma turnê difícil, de uma vida difícil, de alguns momentos difíceis da vida pessoal, e a gente tentava ir além do que os demais veem, porque para uma pessoa que alcançou esse nível, um artista, um empresário, seja quem for, que tenha uma referência dessa, um player, pro contratante, ele é só um resultado pro evento dele, financeiro, que trouxe público para lá e encheu a bilheteria, e está pagando as contas dele. E pros fãs, é só um desejo de chegar perto, de tirar uma foto. Então ninguém olha eles com esse olhar de alma mesmo, né? Que por trás daquela figura pública tem uma alma, tem uma pessoa. A gente sempre procurou olhar para além da celebridade que estava ali. A gente sempre foi muito além do abastecimento só da parte física. A gente sempre procurou fazer algo que realmente abastecesse a alma daquela pessoa, porque o grau de sucesso, de fama, de influência, de recursos financeiros que ela assumiu, é difícil ela mesma admitir que ela não está feliz. Até porque as pessoas da volta dela não entendem. E outra é porque a sociedade tirou o direito das pessoas que têm uma vida bem-sucedida. Elas não têm o direito de sofrer, de serem felizes, de não estarem satisfeitas. Como assim você não está satisfeita? Muita gente não tirava nem foto com ele. Porque a nossa troca ela era muito maior no sentido de entregar algo que deixasse eles bem. Fosse às vezes por uma palavra, fosse às vezes por um gesto, por um ambiente bem harmonizado, equilibrado, do que almejar, né, alguma coisa, tirar algum proveito daquilo ali. E essa troca, ela foi muito mais enriquecedora, porque a gente passou por isso, a gente passou por uma crise financeira, a gente achava que o dinheiro era algo que ia trazer felicidade pra gente. A gente nem precisou ficar rica, milionária, para ter uma crise de sentido. E aí a gente viu que algo estava errado no processo, porque todos diziam que quando você chegasse lá, você seria feliz. E aí a gente passou dentro dos backstages vivenciar pessoas que tinham muito mais do que a gente tinha conquistado e que não estavam felizes. Então a gente percebeu, tem uma coisa errada aí. Faltava uma variável oculta ali que ninguém te falava. É justamente encontrar esse equilíbrio entre as tuas aspirações materiais e a tua procura por sentido e significado na vida. Até mesmo de você terminar o dia e ver esse significado naquilo que tu tá fazendo, que realmente aquilo tocou alguma alma, ou se aquilo tá sendo só para abastecer a tua conta bancária. Então, muitas vezes, isso estava suprindo só a conta bancária de muitos deles, mas não estava mais fazendo sentido pro que a alma estava pedindo. Por trás daquela celebridade ou daquela figura pública que ele se tornou, tem uma pessoa, tem uma alma, e muitas vezes as outras pessoas à sua volta não conseguem enxergar ele desse jeito. Na grande maioria, no seu dia a dia, as pessoas enxergam só pelas suas conquistas materiais. E ele não encontra nem brechas para falar sobre as dores que ele está sentindo, porque aonde ele chega, ele nem sabe o real motivo pelo qual as pessoas estão se aproximando dele, se realmente estão se aproximando dele pelo ser humano que ele é, ou estão se aproximando pelas conquistas que ele tem. E às vezes ele nem está insatisfeito com o que ele conquistou, só ele está insatisfeito no meio em qual ele vive, ele não consegue entender se as pessoas estão sendo verdadeiras com ele. Muitas vezes ele vê que o sucesso dele leva algo distorcido para as pessoas começam a ter valores distorcidos, e aí é onde a alma começa a tocar e começa a sentir a falta de sentido e vazio. Em algum momento, aquilo que ele achava que ia trazer felicidade é um motivo de desolação, porque só está suprindo os bens materiais dele, mas ele não está indo dormir, fechar os olhos e realmente eu fiz a diferença na vida de alguém, porque muitas vezes ele está no meio de um ambiente onde só tem bebida, só tem alusão a fumar, beber, a sexo. E chega um ponto em que quando o dinheiro está suprido, quando as necessidades estão supridas, a alma consegue falar e dizer que tu tem algo maior, sabe? E você chegar no final do dia e dormir e sentir assim, não, realmente eu fiz a diferença na vida das pessoas.